Fala, véi! Começando mais um Véi Brasília, episódio 4. Podemos? Vamos lá. 3, 2, 1. Fala, véi! Começando mais um Véi Brasília, episódio 4, né? O último episódio dessa série incrível que foi o Julho das Pretas, onde nós trouxemos, né, papos bacanas com mulheres de várias faixas etárias, mulheres multifacetadas, seja na área da moda, da produção cultural, escritoras, né, jovem aí. Então, vamos dar continuidade. E o Julho das Pretas, ele veio com esse objetivo primeiro de uma mulher negra que vos fala, né, nascida e criada na periferia. E eu tenho muita identificação de admirar mulheres negras, de contratar serviços de mulheres negras e da gente estar fortalecendo essa rede. Então eu estou aqui hoje com uma advogada maravilhosa, advogada ou advogata, que vocês vão ver aí também, né? E o nome dela, ela vai explicar como é que surgiu aí, a Natália Santos, mais conhecida como Nath Once. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Bom, já explicando meu nome, né? Eu sou muito fã da Beyoncé, então acabei juntando aí Nath Once, então achei que deu liga. E aí coloquei, e o doutora, né, porque eu sou advogada, mas também principalmente por conta, agora que ela tá meio cancelada, né, a Deolane, mas eu achava muito legal, assim, o fato com que ela se comunicava completamente com a linguagem do público dela, né, por mais que tenha milhões de críticas, e aí eu coloquei o doutora na frente, aí virou doutora Nath Once. E conta aí pra gente, antes da gente falar dessa temática e tudo, você sempre teve esse desejo de ser advogada? Ou quando você era criança, você tinha outro desejo? Como é que foi o que o direito entrou na sua vida? Eu sempre tive essa vontade de ser advogada, né? Mas muito porque eu nunca aceitei. Eu vim de uma criação bem rígida, militar, né? Então, assim, eu nunca aceitei o é isso porque é isso. Então, como eu era muito questionadora e sempre brigava e tudo mais, a minha família começou a falar: você tem que ser advogada, tem que virar juíza, alguma coisa assim. Mas no início eu queria fazer alguma coisa relacionada à publicidade, por incrível que pareça. Mas assim, sem chance, né, gente? Com a minha família na época, não tinha como. Então, falei, vou fazer direito, que me abre outras portas, assim, também. E decidi porque realmente tinha, né, esse lado mais justiceiro, nesse sentido que as pessoas veem de, vamos lá e fazer, né? Hoje em dia eu me considero mais no chão. Mas realmente foi seguindo uma coisa que acho que já estava em mim mesmo. E acaba que, assim, o mercado do direito, a gente vê os próprios ali, juízes e tudo, tem uma personificação do homem branco. E como é que foi, assim, da sua primeira experiência profissional, de estar nesse campo também, que é muito masculino? Hoje esse cenário tá mudando, mas como foi? Sim, mudando bem, bem devagar, quase parando. Foi bem difícil, assim, pra falar a verdade, foi horrível. Eu até falo, às vezes eu fico assim, de desestimular as outras pessoas, mas foi muito ruim porque é muito branco mesmo e eu sempre me esforcei muito, eu entrei em grandes escritórios, assim, trabalhei com o Banco do Bradesco, trabalhei com o Gol, trabalhei com grandes companhias e escritórios aqui no Lago Sul. E assim, aprendi bastante porque tive que aprender sozinha, porque eles não se dão trabalho de te orientar. Além disso, até quando eu já tinha carteira da OAB eu não era promovida, né, no último que eu estava, e falaram, tem que provar sua maturidade jurídica. Sendo que quando entrou uma pessoa, uma advogada branca, loira, que já era filha de não sei quem, nem OAB ela só tinha passado na primeira fase e já colocaram ela como advogada. Então foi aí que eu falei, caramba, não dá mais para eu ficar cavando e cutucando e me espremendo para estar nesses espaços. Então foi um processo de muito aprendizado, claro. Então, assim, você é moído que nem carne, mas quando você sai, você tem aquele tipo de conhecimento. Mas é algo que, assim, hoje em dia eu realmente não me submeto mais. E mesmo assim, não me submetendo, com juízes é difícil, porque eu já fui em delegacia, Tribunal do Trabalho, STJ, sempre acham que eu ou sou estagiária, ou eu sou a própria vítima, a própria parte, né? Então sempre tem que ficar nessa chatice de explicar, não, eu sou advogada, aqui tá minha OAB. Mas, né, os ossos do ofício, não tem jeito. Sim.
E você falou da sua área de atuação e eu vivenciei algo parecido, assim, né? Eu sou assistente social de formação e luta. Nos espaços profissionais que eu estava, era sempre, eu até falei isso no episódio anterior, que era sempre me colocava assim em confronto. Eu atendendo outras mulheres negras, que a maioria que demandava esse serviço, então eu ficava muito me vendo nela, vendo minhas tias nela. E depois que eu acessei um espaço profissional de prestígio ali, na CLDF, era o tempo todo sendo colocada à prova, né? Não. Será que ela é boa o suficiente? Essa menina tá aqui. E aí a gente acaba se questionando. Por isso que é importante a gente ter estratégias, né? E Racionais já diz, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. E às vezes 2, 3, quantas vezes for. Então, cursos, especializações, e não é suficiente, igual você falou. E aí você criou a Escurece, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa perspectiva. Certo, eu falei, não, você com certeza me entende, porque eu estava até atendendo uma pessoa de assistente social ontem, e é um nível de violência, assim, gigantesco, um processo trabalhista, enfim, né? Sobre a Escurece, ela foi criada exatamente pelo cansaço. Então, assim, eu estava completamente esgotada, porque eu havia me mudado para São Paulo para trabalhar no escritório de uma pessoa militante negra famosa, que deveria seguir, né, o que eu imaginava, eu era fã, fez parte do meu TCC e tudo. E foi uma decepção, porque, querendo ou não, ainda era um coordenador branco, os sócios todos eram brancos. Então, foi aí que eu quebrei minha cara de vez. Eu falei, cara, eu caí do penhasco mesmo, porque eu sempre achei que o problema era sempre os brancos. Só que quando você chega num espaço onde tem uma pessoa negra com poder, se ela não tiver a mentalidade que a gente tem, que a gente só cresce no coletivo, sim, ela vai exercer as mesmas coisas e ela vai ser a primeira a trancar a sua porta. Porque ela falou, opa, já foi tão difícil para eu conquistar o único lugar que eles deram para uma pessoa preta aqui, que se você começa a brilhar, as pessoas começam a te apagar. Então foi um processo muito depressivo, assim, na minha vida. Foi muito difícil, porque foi um tombo. E aí eu falei, cara, agora eu não vou mandar currículo, não vou fazer nada, eu vou criar do zero, mesmo com medo, com coisa, vou criar do zero, isso. E aí, com o tempo, eu fui vendo que as pessoas estavam me acionando para várias coisas, não só a advocacia, sempre estratégia, ou finanças, ou raciocínio lógico. E aí eu falei, não, então eu consigo ganhar dinheiro de outras formas que não seja só na advocacia. E a advocacia sempre foi muito rígida e eu precisava de um lugar para exercer meu lado criativo. Então, trazendo até um pouco do que eu falei da comunicação, eu era uma criança que desenhava, eu gostava de fazer jazz, várias coisas. Então, fui para esse lado. E aí a gente desenvolveu a Escurece, porque eu e mais 2 mulheres negras, uma do Paraná, que é a Jaque, que também é advogada, e a Eva, que fica em São Paulo, né? Lá também, ela é administradora. Então a gente resolveu juntar, e as 2 cansadas mesmo, isso foi um papo de bar, gente, assim. Quando foi no meu aniversário do ano passado, igual você falando, a gente tá cansada, eu também sofri disso. Eu falei, cara, isso em todos os estados, não é possível, com todo o conhecimento que a gente tem, vamos fazer aqui do zero, vamos criar um lugar onde pessoas negras vão conseguir se desenvolver, vão conseguir ficarem confortáveis e vão poder contar com um tipo de conhecimento que hoje em dia é caro. O conhecimento jurídico e o conhecimento administrativo mesmo, assim, de grandes empresas, corporações, ele é caro. E as pessoas não querem que você acesse. Então, a gente vai ser essa ponte para a empresa ou para a pessoa física dos outros. Tanto que a gente fala que a gente é a empresa da sua empresa, porque a gente vai te ajudar. Eu não sou bom no que você faz e você não sabe o que eu faço. Então, por que a gente não chega num lugar em comum e vai fazendo que nem os brancos? Eles só batem as mãozinhas com os outros. Então, é isso mesmo. E aí, a gente começou e deu super certo e cresceu super rápido. E tô muito feliz, assim, com isso. E hoje nasce de uma necessidade, né, desse cansaço mesmo que tá todo mundo ali, mas hoje a maioria do seu público que te demanda, quem são o seu público, né, tem esse recorte de cor, raça, localização ali geográfica? Tem demais, assim, eu acho uma loucura, por exemplo, eu não tenho tanto cliente de Brasília, porque aqui eu acho que é uma visão muito de concurso público, uma visão um pouco mais limitada. Agora, eu tenho muito cliente de Salvador, Bahia, muito cliente de São Paulo,
e agora chegando em Minas Gerais, né? E eu falo que doido, porque eu acabei de pisar em Minas pela primeira vez e lá o meu trabalho já foi mais reconhecido do que aqui em Brasília. Não que as pessoas de Brasília sejam ruins, nem nada, mas é porque aqui já tem, É um modelo. já tem esse modelo e eu vim de uma família de concurso público e aí as pessoas sempre ficam, ainda mais para quem é do direito, assim, não, mas você fez direito, mas você não vai fazer um concurso, olha, abriu aí STJ, abriu não sei, não vai fazer, então é sempre aquela. E aí, quando você vai para um Nordeste da vida, quando você, São Paulo, que querendo ou não, mesmo tendo toda essa decepção, foi ótimo, porque assim, né, eu fiquei lá e eu conheci a galera dos negócios, a galera preta que monetiza mesmo, então isso te dá uma chamazinha para falar, não, deixa eu me jogar também. Então, hoje em dia, eu acho que são mais jovens empresários e negros, assim, eu não atendo só pessoas negras, tá, gente, não é impossível. Mas acho que uns 60% do público é esse. E uma coisa que você falou é que eu sinto muito isso, assim, essa pressão para o concurso público. Eu sou assistente social, mas eu me encontrei na comunicação. Então, eu sou estudante de jornalismo, apresento a agenda cultural lá da TV Cultura. Me encontrei nesse universo, crio conteúdo. E aí eu vejo muito assim, todo mundo, mas abriu o concurso, aí manda já o edital. Não sabe nem se você quer fazer aquele concurso. Aí chega lá o edital, aí eu recebo lá o direct. Aí tem aquela tia, tem aquela. Aí todo mundo assim te cerca de uma forma, como se tivesse só uma linha de chegada. E às vezes não precisa ser uma linha reta, pode ser uma curva, né? Você tá feliz e tá realizado ali com o que você quer fazer, mas a gente sabe que para população negra nem sempre tem essa liberdade de escolha, né? É a pessoa que está inserida ali no mercado de trabalho, na subescala, né? Na subemprego, entre várias escalas. Aí eu queria que algum caso assim, impactante que você já atendeu e se acesso, porque acaba que a pessoa periférica ela não vai conseguir acessar um serviço caro, ela vai recorrer à defensoria, ou às vezes ela nem vai recorrer, que ela não sabe que existe um serviço gratuito, né? Que a falta de informação também burocratiza. Eu queria que você falasse nessa perspectiva. Tá. Eu acho que esse sempre foi até um dos meus slogans, assim, né? Eu comecei. Eu vou mudando sempre, né? Porque eu não tenho. Nesse ponto, eu preciso aprender com os influencers a ter mais constância, mas sempre foi questão de democratizando a informação. Então, eu sempre achei a informação muito fechada. Então, não é só em relação a finanças, é em relação também à linguagem e à comunicação. Então, até você falando, muita gente não sabe que tem um acesso gratuito, alguma coisa, é o que eu tento mudar, né? Então, eu estava até no evento Negritudes e aí o jornalista estava falando que com a novela que apareceu lá, a menina mostrando que deu para entrar na Defensoria Pública e tudo mais, teve 17 mil acessos em um dia. Então, você tem noção que tem gente que não sabe que existe uma Defensoria Pública ainda? Então, eu sempre tento, por meio de rede social ou no dia a dia, eu sempre indico também para a pessoa quando ela não tem condições, eu explico. Até uma questão recente, um Reels recente que eu fiz falando sobre golpe bancário e tudo, o cara falou, nossa, eu tive que contratar um advogado para ele me prestar exatamente essa informação. Então, eu tô sempre tentando passar ali, enquanto você pode fazer isso, dando soluções e caminhos para essa pessoa. Agora, em relação a serviço e a questão de valores, a gente vem com essa questão de acessibilidade. Então, assim, seria muito uma loucura mesmo da minha parte achar que do nada eu ia começar a cobrar um super valor e essas pessoas iam conseguir pagar. Então, a gente trabalha muito com questões. Na Escurece, a gente tem muitas questões de parcerias comerciais, que, querendo ou não, é uma metodologia nossa que a gente trouxe no sentido do escambo, né? Então, pessoas pretas sempre começaram a trocar ali serviços. Então, por exemplo, a gente tem um social media que trabalha com a gente há 1 ano. Eu nunca conheci ele, vou conhecer ele agora, em julho, que eu vou lá para Salvador. Porque ele precisava de jurídico para a marca dele de comunicação. E eu falei, bom, a gente não tem como fazer isso por esse valor, então vamos trocar? Faz o nosso mídia, faz tudo pra gente e a gente toca toda essa questão jurídica para você. Então, essa foi uma das maneiras de acessibilizar e ajudar em coletivo. E quando se fala de pagamentos, tanto na Escurece quanto no Oliveira Advocacia, a gente acessibiliza muito. Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que, sei lá, dividiram em 12 vezes o valor da entrada de um divórcio, ou 10 vezes, ou quando que você consegue pagar. A gente sempre faz uma coisa personalizada.
E depois acabou que eu não tive um problema, porque as pessoas têm essa visão que às vezes as pessoas negras não têm ticket para pagar, mas quando você chega ali, pega na mão daquela pessoa e explica, e ela sente confiança e segurança, ela vai dar um jeito, porque ela dá um jeito de comprar um tênis ali. Um tênis de R$800, ela paga em 10, 12 vezes. Então, às vezes, é muito mais sobre você conscientizar de que, ei, você consegue pagar um advogado que vai resolver o seu problema e vai te explicar. Às vezes a pessoa acha que, tipo, nossa, pra eu sentar na mesa de um advogado é R$5.000. E não é assim, né? Pra branquitude, sim, mas a gente não trabalha dessa forma. Mas é muito do senso comum. E às vezes até a gente que é do meio mais esclarecido, a gente cai nisso, né? Várias coisas. Eu já vi também um vídeo seu e como eu crio conteúdo. Feche publicidade, da importância de você ter um contrato nas mídias e tudo. Aí a gente pensa, não vou precisar de um advogado, ou então eu vou fazer aqui. Aí, quando dá um problema, recorre ao advogado, né? É sempre assim que acontece. Sempre, sempre. Eu tenho um lema muito grande que é, tipo, é melhor prevenir do que você remediar. Então, eu até falo que durante um ano, eu escutei muita gente falando que não ia dar certo levar 2 negócios. E assim, realmente, eu tava tratando a minha mandíbula que travou de estresse, mas em relação... Mas tá tudo bem com a pálpebra puxando. Mas tá tudo tranquilo, só as agulhas, a DTM pegando solta. Mas eu consigo, hoje em dia, a gente consegue trabalhar das duas formas, porque assim, vou te dar um exemplo prático, com a questão de registro de marca, né? Se a pessoa hoje em dia, ela quer fazer um registro de marca, ela fala comigo pela Escurece, a gente entende todo o negócio dela, faz e já vai acompanhando para que ela não tenha problemas. Agora, teve 2 cantoras aqui de Brasília que há 2 anos atrás elas assinaram um contrato com um empresário que, tipo assim, suga, porque tem isso, né? A galera acha que quem tá aqui na câmera na frente é quem tá ganhando milhões de reais, mas geralmente quem tá atrás é que tá surfando na onda do dinheiro e o artista, assim, recebendo um iPhone, assim, R$3.000 por uma música que o cara tá ganhando 30 mil. E aí elas estavam nessa situação toda e vieram falar, elas, nossa, na época a gente não quis contratar um advogado, porque isso. E ia sair o valor X e para você pagar um escritório de advocacia, para negociar com a empresa, processar, fazer a troca no INPE, sai muito mais caro. Mas a gente consegue acessibilizar isso também pelo escritório de advocacia. Então, hoje em dia, eu falo, velho, eu tenho essa dificuldade de comunicar 2 negócios, então eu chego e falo, cara, tipo Scandal, Viola Davis, eu resolvo o seu problema. Fala comigo que eu vejo onde a gente direciona. Você falou isso do direito da marca, né? E aqui, como muitas pessoas que acompanham a gente, ou é cantores, é desse meio artístico, ou é criadores de conteúdo, uma dica que você pode dar, assim, uma dica-chave. Olha, ainda não posso contratar uma assessoria, mas o que eu tenho que observar, primeiramente, assim? Eu acho, primeiro assim, pode contratar sim. Pode, ela já falou de parcela. Já fazendo uma propaganda, não, mas assim, já falando, atualmente a gente cobra para uma análise de diagnóstico de negócio R$350. É uma consulta que geralmente você vai no nutricionista ou no médico, e aí nessa consulta a gente pega o seu negócio específico e vai delimitando. Isso aqui é mais importante, isso aqui é menos importante. Uma análise geral. Então, como é que tá a sua contadoria? Como é que tá o seu CNPJ? Então, já nichando para o que você perguntou, depende muito. Em caso de artista, a primeira coisa que tem que saber é, ele tem um CPF separado do CNPJ dele? Porque a maioria das pessoas, gente, elas unem tudo, elas não conseguem. Mesmo se você é artista, você não é um CPF, você é um CNPJ, é a sua marca. Ali, a partir daquilo, você vai conseguir gerar, por exemplo, um MEI, começar por um MEI. Então, um artista tem que ter um MEI, não existe artista com CPF, gente. Porque aí você não tá preparado se você tá num show, a pessoa quer te contratar, só o que você vai pagar de imposto. Aí a pessoa pensa, você tem nota fiscal? Ai, mas não pode ser Pix? A empresa não vai pagar no Pix, gente. Sem nota fiscal, não dá. E aí você paga de imposto, às vezes, fazendo pelo seu CPF. Já vi muito com artista. 27,5%, porque você não teve a visão de fazer um MEI para pagar a DAS ali todo mês R$80, R$86, variando por aí, e gerar uma nota fiscal que você nem vai ter que pagar os 6%, porque quando você é uma LTDA já sócio e tudo, você paga 6%. Então, geralmente é sempre separar. Separar, ter uma visão que você é diferente. Segundo, se você já tem nome artístico com design, tudo, faça o registro de marca, velho. É caro, não sei o quê. Cara, conversa com a pessoa e fala, tem como parcelar em não sei quantas vezes, ou se programa, ou junta, ou o que for.
Porque hoje em dia eu não tenho dó de artista, cara. Eu vejo que eles estão lá com o melhor boot do mundo na perna. E aí vem falar, não, eu não consigo me organizar. Não consegue ou é falta de prioridade? Então, assim, o artista que ele quer ser levado a sério também, ele tem que colocar isso. E depois do registro de marca, guardando sua identidade visual, cara, é 30 anos. 30 anos que você vai poder fazer. E procurar registrar sua música, né? Então tem o ECAD, não são coisas muito difíceis, são coisas que você faz um registro tranquilo. E aí você pode vender sua música, você pode colocar em plataforma. Então, nichado para artista, eu acho que esse seria o principal. Mas o CPF CNPJ é para todo mundo. E uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, aqui, né? O véi. A gente tem desde. Era véi podcast, agora a gente mudou, transicionamos o nome para Véi Brasília, mas aí tá, a gente tem desde 2020. Só que aí a gente não registrou. Se a empresa resolve pegar o mesmo nome, agora registrou hoje, é dessa empresa? Ou, tipo, como eles vão fazer todo um histórico, uma análise que eu tinha primeiro, há 5 anos tem um canal ativo. Então, aí vai virar um processo, que eu tô te falando que dá mais trabalho do que você chegar e registrar agora, né? Porque vamos supor, beleza, não registrei, teve outra empresa que registrou, aí quando você for fazer a pesquisa de anterioridade, vai estar lá que ela tá registrada, tá sobre processo. Se ela já tiver registrada e você nunca foi lá reclamar nem nada, então vamos supor, ela registrou, vai ficar 6 meses na revista do INPE para qualquer pessoa questionar, falar, não, isso aí é meu, eu já fiz antes. Aí você pode ir lá e impugnar, então você vai trazer mostrando tudo isso, ó, tenho 5 anos, todas as provas e tudo, por isso que eu devo ser dessa marca. Aí vai virar uma briga judicial, do tipo, ou a marca vai desistir, ou a marca vai querer seguir até o final, e pode virar uma briga de 5, 6, 7 anos, 10 anos. Enquanto se você registra agora, se a outra pessoa tiver e entrar, ela não vai ter todas as provas que você tem da anterioridade que você já existia. Então, eu acho muito mais simples fugir da briga, né? Apesar de eu ser uma pessoa, minha sócia, ela é muito mais da paz, eu gosto do litígio, mas assim, em questão de marca, cara, não vale a pena. Deixa pra brigar por pensão alimentícia, por outras coisas. Pro seus direitos de modo geral. Isso. Mas tem coisa, assim, na vida que a gente sempre quer deixar pra depois. E é melhor prevenir do que remediar, né? Já o conselho de vó. Exatamente. E aí, a gente brincou no início, né? A gente falou um pouco aqui dessa parte profissional. Que quando é advogado, a gente quer tirar uma casquinha, né, gente? Que a gente é assim. Tranquilo. Mas voltando, assim, desse mês emblemático do Julho das Pretas, a gente teve um caso, eu não sei se você viu, de racismo essa semana, de uma estudante. Todo caso, toda semana, não sei, me detalha mais. Eu vou até que eu separei pra gente ler um trechinho aqui. Arrasou. Meu Deus, eu separei. É desse jeito, quando a gente separa, os trens são. Não, tá certinho. Aluna tem ataques de pânico ao ser xingada de presa nojenta em escola do DF. Meu Deus. A aluna de apenas 11 anos era xingada de cabelo de bucha e ameaçada de espancamento constante. Caso denunciasse os ataques aos pais, uma aluna de apenas 11 anos da rede pública sofreu sequências de ataques por outras estudantes da mesma escola. O caso está sendo investigado e tratado como gravíssimo pela Secretaria de Educação. Ela, inclusive, ela teve um ataque de pânico, foi tão grande assim que ela já estava sofrendo essa série de racismo que ela teve que ser atendida pelo SAMU, assim, com ataque de pânico e tudo. E apenas 11 anos. Esse retrato, assim, social foi uma coisa que aconteceu essa semana, mas são retratos do nosso cotidiano, né? Sim. E aí, como que a gente tem, nesse caso, são adolescentes, e acaba que a legislação, né, como você, não sei como é que funciona, menor de idade, mas vem todo por um reflexo do racismo, né, de uma educação, né, porque a criança, ela não nasce preconceituosa, ela aprende e aí ela vai reproduzindo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que a gente, nós, né, escola, educadores, pais, sociedade, a gente consegue estar avançando com esse cenário mesmo. Ai, gente, é difícil, né? Porque eu até falo que eu não acompanho mais tantas notícias, porque isso é uma das coisas que me frustra um pouco. Eu fico, caraca, parece que não adianta trabalhar, porque primeiro ou vai acabar um apocalipse, governo e tudo. Mas, nichando pra isso,
quem é responsabilizado em primeiro grau é o Estado, né? Sempre, assim. Então, eu acho que a primeira coisa que nós, como pessoas, como família, como governo, como secretaria, tudo, é sempre pensar em quem a gente vai votar. Então, sempre entra naquele lado da política, quem você vai votar para a gente colocar mais medidas que sejam mais graves. E por que eu tô falando disso, falando que é sempre pelo governo? Tudo que eu vou falar, sempre vou falar da política, porque não tem como. Porque num caso desse, quando os pais vão querer denunciar a escola, a primeira pessoa responsável é a escola, porque a escola não fez nada. Porque por mais que a criança não denuncie, não fale nada, tem que ter alguém ali para ver, né, o que tá acontecendo. Não é possível que isso, ninguém nunca viu que estavam falando do cabelo dela. Eu, pelo menos na minha época de escola, os professores todos viam o que estava acontecendo, mas ficavam tipo, ai... É coisa de criança. É coisa de criança, besteirinha, brincadeirinha, ele é muito levado. Então, não dá pra você contar com a educação de todo familiar branco que vai cuidar da criança branca. Então, assim, é sempre a escola. Só que quando você vai tentar responsabilizar uma escola hoje em dia, você entra com um processo de injúria racial. E por que é injúria racial e não racismo? Que é a primeira coisa que as pessoas confundem, e isso muda muito em tudo. Racismo é quando não é específico para você. Então, se alguém chega e fala, nossa, todo negro é macaco, ou chega num lugar onde tem um grupo de pessoas negras e joga casca de banana, alguma coisa assim, isso é racismo. Agora, no caso dela, foi diretamente com ela. Então, é injúria racial, porque era uma perseguição, não era com todos, até onde você me falou, não era com todas as crianças negras de lá, era especificamente com ela. E aí, quando você vai entrar com o processo de injúria racial, querendo ou não, por ter menor envolvido, entra o Ministério Público também. Aí entra o Ministério Público, só que assim, o que é mais cansativo de tudo pra mim, que hoje em dia eu falo, cara, não tá servindo de nada, é que a legislação ela é muito pequena, tipo, não são grandes penas que tem, e ainda tendo a lei, o juiz não segue. Então você pode ver que assim, várias pessoas foram denunciadas, apresentam um transtorno do nada, né? Sempre assim, a pessoa branca, você vai ver. O que vai sair vai ser que essas crianças tinham algum tipo de autismo, rapidão, surge um laudo, porque essas pessoas têm um médico conhecido ali, alguém aqui, e não há uma investigação. O juiz que pega um laudo desse, ele tem que ir atrás se a criança já estava diagnosticada desde sempre ou surgiu um laudo do nada. E aí tudo isso vai virando isso que o Estado não cobra, e no final das contas, quem poderia cobrar? Não tem como cobrar porque a lei é muito branda. Então sempre vai para a questão do governo, porque até usando de exemplo um caso que a gente fez pela Escurece, a gente faz o trabalho de advocacy, né? Que é nada mais do que o lobismo, que as pessoas não gostam de falar, mas para mim é isso. Que você vai lá e fala com as entidades públicas, ministérios, conselheiros, Ministério Público, para o racismo na primeira infância, né? Que era uma ONG que estava atuando nisso e contratou a gente para poder colocar. E aí agora vai sair um projeto de lei pelo senador X, né? Que vai tentar colocar penas maiores para racismo que acontecem na infância. Então, assim, quando você vai trabalhando a máquina pública, criando políticas públicas para isso, aí você consegue avançar, porque o advogado vai cobrar o quê se não tem lei? Né? Então, eu acho que é isso, tipo, a conscientização da família com a criança, a conscientização dos pedagogos e escola, e juizados, lei e governo. Eu sinto que é essa escada. E eu achei sensacional de você explicar, né, essa diferença do conceito. Racismo e injúria racial. Que até eu mesmo que trabalho, debato, faço roda de conversa, tinha dificuldade de... Você explicou de uma forma simples, né? Pra gente desconstruir. E o racismo, ele é inafiançável. O crime de... Um pouquinho dessa tipificação, né? Dessa tipificação, mas ao mesmo tempo é aquela dificuldade que você falou, né? Sim, porque tá falando que é inafiançável, mas assim, o STJ tá vendo, ele tá na delegacia, ele tá vendo que realmente essas pessoas... Não é, a galera tá saindo pagando fiança, então assim, tem que ter algum tipo de medida, tem que ter um órgão fiscalizador, e em tese é a justiça, e a justiça não tá fiscalizando as delegacias, os boletins de ocorrência. Então... é todo um sistema maior mesmo. E eu gosto disso mesmo. Eu falo que a maioria das pessoas não correm atrás dos seus direitos porque elas nem sabem quais são eles. Então, e o mais doido é que se você chega numa delegacia, e eu já passei por isso, porque o racismo já começa ali com o escrivão.
se você não sabe o que é injúria racial, eles não vão te explicar, cara. Você tem que chegar numa delegacia e o próprio escrivão falar: não, meu querido, você tá querendo fazer uma denúncia de racismo. Porque sabe o que acontece? Quando a pessoa vai lá, o escrivão anota que é racismo, o boletim de ocorrência é uma prova para uma queixa-crime ou o que a pessoa for fazer, e às vezes é desconfigurado porque tá errado. Então já começa ali no escrivão. É muito... Ai, cara, é complicado, viu? Quando eu falo, gente, as pessoas falam que é mimimi, eu... É todo um processo, né? Séculos para reformular e mudar essa política pública, mas a gente está aqui na luta. E assim, hoje, lógico, a gente teve, ao longo desses episódios, vários papos que também foram carregados de reflexão. A gente queria estar só falando de flores, mas a gente sabe, né, que a gente tem muita luta e em constante processo de luta. Mas também a gente deixar uma mensagem que tem um caminho, que tem uma esperança, né? Então, hoje, nesse Julho das Pretas, eu celebro o legado de mulheres que me antecederam, né? Eu tenho uma tatuagem aqui, que é um pássaro sankofa, que é sempre andar em direção ao futuro, sem esquecer as raízes, o legado ancestral. Então, eu celebro todas as mulheres que me antecederam. Eu queria que você falasse, compartilhasse aqui com a gente o que você gostaria de celebrar hoje. Certo. Bom, saindo de todo desse assunto... Do caos! Do caos! Não, mas eu tô muito feliz, assim, tenho muito o que celebrar mesmo, porque... Eu sinto que a gente vai envelhecendo, você vai entendendo a questão ancestral. Então, se eu estou aqui, se eu me considero uma pessoa privilegiada, eu demorei muito tempo para assumir isso publicamente, porque há uma espécie de mito entre você só pode militar se você for da periferia, se você for... Vocês acreditam que tem pessoas pretas que têm medo de luxar, gente? Isso pra mim não faz sentido. Júlio das Pretas! Se você tá luxando, você já tá honrando aquelas pessoas que não tinham tempo nem de descansar. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo hoje é que há esperança. Então, assim, eu percebo quanto em 1 ano e meio você vê o brilho das pessoas de poderem estar sendo atendidas por uma advogada negra, uma contadora negra, porque a gente faz questão de que sejam profissionais pretos. E como isso vai girando a roda, sabe? Vai todo mundo crescendo junto, todo mundo falando: caramba, você me trouxe resultados, e aí agora o que eu aprendi no seu caso eu já contei para outra amiga que já conseguiu fazer isso. Então a roda da informação, ela não termina aqui comigo. O que você aprendeu hoje comigo e o que eu aprendi com você, eu vou levar para outras pessoas, você vai levar para outras pessoas negras, e isso vai rodando. E no sentido de que só da gente estar vivo é o fato de aproveitar a vida um pouco. Então, eu, como mulher negra, a minha grande luta é tirar o agiota da minha mente. Então, essa é a mensagem que eu deixo pra vocês no Julho das Pretas. Tire o agiota da sua mente. Tire o autocobrança e celebre um pouco. Porque só de celebrar da gente estar vivo, cara, já é uma vitória. E há esperança. Às vezes você só não encontrou a pessoa ali que vai te ajudar ou que vai te dar um caminho de como for pra crescer em coletivo. E, gente, é comunidade, não tem jeito. Todo mundo já foi narcisista, todo mundo já quis crescer sozinho. E não porque, ai, nossa, as pessoas são assim. Não, porque eles ensinaram a gente a fazer isso. A você brigar entre si a vida inteira, desde a escola. É sempre uma competição. Até no trabalho em grupo tem um pouco de disputa ali de quem vai brilhar mais. E ninguém ganha nada com isso. Então, eu acho que hoje em dia olhe mesmo pra si, olhe pra pessoa do lado e saiba que vamos seguir junto, tá todo mundo na mesma luta. Não acho que o coleguinha que tá lá no Instagram sorrindo e brincando, a vida dele é mais linda e maravilhosa do que a sua. E vamos seguindo, gente. Eu acho que, assim, 2025, eu não sei qual é a religião de vocês, mas é ano de Xangô, então, assim, ano da justiça. Pra mim, tá assim, justiceira. Isso que você falou do luxar, né? Como que tá muito do nosso imaginário e a gente cresceu assim, eu também me sentia culpada, porque sério? Comprei uma coisa cara e tal. Ai, né? eu nunca me Não, e como que é bom a gente desconstruir e que mais pessoas negras tenham acesso, que mais pessoas negras consigam comprar ali o que vocês querem, assim. Eu até citei esse exemplo do meu primeiro emprego adolescente. A estagiária e tal, comprei uma Melissa, porque as meninas tinham Melissa. E era um artigo ali caro, né? Que nem todo mundo tem acesso. Então que a gente não tenha medo, assim. Porque a gente trabalha, rala muito e a gente merece usufruir do melhor dessa terra. Viagens, comer uma comidinha legal, um restaurante legal. Tá com as pessoas que você gosta, celebrar também, né? Nossa. Eu acho que é isso. Isso é muito doido, porque eu falei pra você, por exemplo, eu nunca tive problema de luxar.
Só que o que já entrou comigo da questão agiota? Eu tava no nível, o pensamento de escassez. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito porque eu quero viver essa vida, eu quero me proporcionar viajar. Só que às vezes a gente entra num molde também, e aí eu nem digo que é só racismo, é o capitalismo mesmo, onde tudo seu tem que ser produtizável. Então eu cheguei no nível que eu não tinha um hobby. Eu falei, não tenho hobby, não tem nada que eu não faça que não seja pra vender ou algo assim. E aí agora eu tenho me permitido também, não, deixa eu dar uma relaxada, deixa eu viajar sem pensar que, tipo, nossa, eu preciso encontrar com não sei quem, fazer reunião com não sei quem, vender não sei o quê, se eu sair de uma viagem e não ter um contrato assinado, eu falhei. Então, sair um pouco dessa roda também do capitalismo, assim, parece muito militante quando a gente fala isso, mas é real, velho, é muito real. E agora a gente, né, pra gente finalizar, deixa suas redes sociais, deixa sua mensagem final aí pra essa câmera. Tá, deixa eu ver minha mensagem final, deixa eu ver. Tá, de redes sociais, né, meu arroba é doutoranati11, lá vocês conseguem ter muita informação compartilhável, eu tento compartilhar ao máximo. E das redes de escritório de advocacia, Oliveira Advocacia, com 2 L's. E a Escurece é com X, né, porque o X vem da experiência. Então, a gente acredita que escurecer pessoas, escurecer ambientes através de experiências, isso é ser negro, isso é vivência, isso é a nossa cultura. Então, assim, cansada disso de, você tem que parecer tanto certinha. Cara, um dos maiores contratos que a gente tem saiu de uma roda de samba no Rio de Janeiro. Então, assim, sair um pouco disso do que a branquitude dita como networking pra gente. Nosso networking é no samba, é no bar. Às vezes vai ficar 4 horas numa reunião lá com o branquinho e ele vai, desculpa, não vou selecionar você hoje. E quando com a gente, conversando no samba, nossa, gostei de você, né? Então, eu sempre acho que é isso. Acho que a minha diversão não anula a minha competência. Seria essa a frase final, porque eu já me contive muito em espaços, em ambientes, tentando me moldar pra, não, eu preciso parecer séria, eu preciso parecer competente. Não, cara, se a pessoa me viu numa roda de samba dançando e por isso ela acha que eu não vou ser competente pro caso dela, eu não quero esse tipo de cliente. Então, hoje em dia, eu cheguei num ponto que eu escolho o tipo de cliente que eu quero, porque às vezes não, quase nunca vai valer a pena. Então, acho que seria essa meu recado final. Ai, obrigada, Nath, por você ter topado. Eu conheci, já acompanhava a Nath, já tinha tempo. E aí, a gente se reconectou no Negra Nós, né? Sim. Que aí foi muito bacana. Que é um encontro de mulheres negras para celebrar a nossa vivência. E que tenha mais movimentos como esse, assim. Esse encontro ele foi tão potente que 3 das pessoas que participaram do Júri das Pretas veio desse encontro, né? Desse encontro e reencontro, né, ali, porque muitas já estavam na vivência e acompanhavam há tempo. Então, mais sucesso aí para você, só agradecer. Vou pedir para vocês me seguirem, Easy Tainá. Lá eu produzo conteúdo diariamente, também no véi.brasília. A gente tem um site, o link na bio vai estar também na descrição. Agradecer ao Rede, né, que é a nossa patrocinadora do Véi Podcast. Agradecer toda aí essa parceria e dizer que foi uma temporada incrível, né, gente? Mulheres, vozes, acompanhem, indica esse podcast para outras pessoas, né, para alcançar mais vozes e vozes. E também deixa aí nos comentários quem vocês querem ver na próxima temporada. Em setembro teremos nova temporada. Então, qual tema vocês querem que a gente debata, pessoas convidadas, coloca aí nos comentários que a gente vai adorar acompanhar. Um beijo, valeu, véi!